E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria, e os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 25. A calma antes da tempestade. A viagem até Nami foi feita em silêncio e Naruto preferia assim. Ele ainda não tinha certeza do que fazer com Jiraiya ou seu relacionamento. Ele sabia que nunca poderia ser o que era antes, mas então o que poderia ser? Jiraiya estaria realmente disposto a fazer o que fosse necessário para reparar o relacionamento deles. Ou ele voltaria aos seus velhos hábitos assim que pudesse. As perguntas que percorriam sua mente pareciam intermináveis e não ofereciam nenhuma solução. O que só serviu para criar mais perguntas. Para Jiraiya, a viagem foi estressante. Ele não tinha ideia do que dizer ao afilhado ou se deveria dizer alguma coisa. Na verdade, o Sannin estava confuso e sem palavras. Ele não se sentia assim há muito tempo e odiava cada momento disso. Ele tinha que tentar conhecer seu afilhado ou realmente teria falhado em quase tudo em sua vida. Quanto mais ele pensava, mais percebia que apenas seguia as pessoas ao seu redor e raramente fazia o contrário. Raramente ele tentou estabelecer sua própria identidade e isso o assustou. Pela primeira vez na vida, ele questionava quem ele era e se realmente queria ser aquela pessoa. Para Karen, ela estava maravilhada com a paisagem e com o chakra remanescente que ela ainda conseguia captar nas áreas por onde passavam. Ela estava ciente da tensão entre os dois homens do grupo e não queria tornar nada estranho perguntando. Obviamente algo havia acontecido entre eles e eles precisavam de tempo para resolver isso. A confusão que ela estava recebendo não estava ajudando. Mais uma vez seus pensamentos foram para as marcas em seu braço e ela silenciosamente amaldiçoou Kusagakure. De certa forma, ela também estava com raiva de sua mãe por revelar do que eles eram capazes sem pensar nas consequências para nenhum deles. Ei Uzumaki-sama, bem-vindo de volta. Um homem chamou assustando todos os três de seus pensamentos. Naruto sorriu e caminhou até ele. Kenji, como estão as coisas ultimamente? Naruto perguntou. Bom. Desde o julgamento e execução de Gato, temos nos saído muito melhor e devemos tudo à sua equipe. Quem são seus companheiros? Este é meu padrinho Jiraiya e esta é Karen Uzumaki, ele disse feliz. Kenji olhou duas vezes para o grupo único e sentiu seus olhos se arregalarem. Bem, farei dois Uzumaki que retornaram a essas terras agora. É um prazer conhecê-lo, Uzumaki Imi. Ele disse com um sorriso brilhante. Disseram-me que Nami tinha a rota mais direta e rápida para Uzui, que quase, se não todos, os pescadores experientes sabiam como chegar lá. Isso é verdade. Claro que é. Nami costumava negociar com Uzu frequentemente, então era necessário que qualquer um que fosse por ali soubesse como chegar lá. Por quê? Eu queria ir lá treinar para minhas partidas nos exames Chunin. A única outra maneira que consigo pensar levaria pelo menos mais 5 horas e não posso me dar ao luxo de perder tanto tempo no meu treinamento. Tudo bem. Eu mesmo levo você lá. Que tal? Obrigado e pare com essa merda de Uzumaki-sama. Eu não sou de formalidades. Talvez eu dá. Gemendo, Naruto seguiu o homem jovial e balançou a cabeça. Eles simplesmente não paravam com as formalidades. Uma rápida hora e meia depois, eles estavam na costa de Uzushiogakure mais uma vez. Então, quando você voltar? Em 29 dias. Entendo. A que horas irei buscá-lo? Sorrindo, Naruto assentiu. Que tal meio-dia? Parece bom. Vou tentar fazer com que o sistema de chamada da balsa funcione novamente para que você possa encontrá-lo a qualquer momento. Embora você possa ter que ativá-lo deste lado. Tudo que sei com certeza é que funciona com focas, então posso não poder fazer muito. Está tudo bem. Vou dar uma olhada quando tiver oportunidade. Acenando ao sair, Naruto virou-se para as ruínas e lentamente começou a caminhar por elas mais uma vez. A experiência foi muito melhor na segunda vez e ele não sentiu o coração partido. Poderia ser o fato de que desta vez não havia restos humanos no chão.
Então este é o Zushigakure. Karin sussurrou. Que sensação estranha é essa que estou tendo? Costumava-se dizer que não importava quanto tempo os Uzumaki estivessem fora, eles sempre se sentiriam bem-vindos em Uzu, porque era a casa deles. Jiraiya sussurrou. Deve ser verdade porque você nunca esteve aqui, certo? Nunca. Eu meio que gosto do calor. Eu sei como você se sente. Naruto brincou e então parou no centro da vila e se virou para Jiraiya. Não sei se posso confiar em você. Nem sei se é possível ter algum tipo de relacionamento com você, mas estou disposto a lhe dar o benefício da dúvida agora. Principalmente neste momento. Como você provavelmente já sabe, Konoha foi infiltrada por Orochimaru. O que muitos não sabem é que a cobra está planejando invadir a vila dentro de um mês. Mesmo que a vila soubesse, os Sandaime só informaria um mínimo de pessoas. Eu preciso ser mais forte. Karin também. Ele é obcecado por linhagens e agora somos os únicos dois Uzumaki conhecidos vivos. Karin é o único Uzumaki que deve ser capaz de despertar o Kung Fusa do clã. Já que isso só parece acontecer. Aparecem em mulheres. Então ela é um alvo para ele. Como seu companheiro de equipe, você sabe como ele luta e o básico de seu padrão de pensamento. Você pode nos ensinar como lutar contra ele. Você já treinou shinobi poderosos, não há razão para que você não consiga nos preparar para o rapé rapidamente. Especialmente uma vez Karin tem o chakra necessário para o Kage Bunshin. Preciso estar pronto para lutar contra um Jinchuriki nos exames e ser capaz de proteger a vila e o estádio enquanto faço isso. Você quer fazer parte da minha vida? Então me ensine como sobreviver por tempo suficiente com meu próprio poder e não pegando emprestado o poder das 9 caudas. Naruto disse sem rodeios, fazendo os olhos de Jiraiya se arregalarem. Como você sabe de tudo isso? Os Jinchuriki podem sentir um ao outro e é óbvio porque a aparição de Orochimaru não forçou o cancelamento ou mesmo o adiamento dos exames. Orochimaru ameaçou a vila se eles fossem, porque ele quer destruir Konoha quando eles têm mais a perder se sobreviverem. Quanto ao resto, direi quando você tiver minha total confiança. Há quem já saiba e concorda comigo. Então, o que vai ser? Jiraiya ficou em silêncio enquanto pensava em tudo que aprendeu nos últimos dias e no que aprendeu nos últimos anos. Não demorou muito para ele chegar a uma conclusão sobre o que iria fazer. Dê-me uma lista completa de tudo que vocês dois sabem e a partir daí faremos uma discussão para ver onde está seu nível atual. Vou elaborar um plano de treinamento a partir daí. Sorrindo pela primeira vez para seu padrinho Naruto, agora sabia o rumo que iria seguir. Com Sasuke e Kakashi, devo dizer que o selo de Naruto funciona muito bem. Sasuke. Algum problema até agora? Nenhum. Passaremos por Uzu a qualquer momento. Talvez. Dependerá se podemos ou não perder nossa cauda. Parece que Danzo e o Sandaime não estavam satisfeitos em saber que você estava seguro. Ou você também está sob suspeita. Eu vou viver. Idiota. Quanto a se livrar deles, eles são todos Hot ou há algum Anbu normal misturado? Parece que eles são todos Hot. Bom. Sasuke disse pulando de um galho de árvore e girando no ar. Chidori, sim, bom. Nova variação. Mais ou menos, ainda exige muito de mim. Pensar que isso costumava ser fácil para mim. Sasuke reclamou enquanto eles continuavam, os corpos dos ninjas Hot caindo no chão da floresta, cada um com um buraco em forma de senbon em sua cabeça. O resto da viagem correu bem e quando eles se acomodaram para passar a noite, Sasuke se espreguiçou e bocejou. Kakashi apenas sorriu e balançou a cabeça diante das travessuras do garoto. Diga-me, Sasuke, eu fui um bom professor da primeira vez. Sasuke piscou e inclinou a cabeça. Sim e não. O que isso significa? Você estava tão focado em pagar sua dívida com Obito que se esqueceu do resto da equipe. O único que realmente recebeu algum treinamento de você no começo fui eu. Quando abandonei a vila, Naruto e Sakura estavam tão muito atrás, eles poderiam muito bem ter deixado a academia.
Disseram-me que depois que Naruto voltou de uma viagem de treinamento de 3 anos com aquele Sannin inútil, você o iniciou na manipulação elemental, mas no meio do caminho você saiu para cuidar da equipe de Azuma que estava fora por vingança pela morte de Azuma. Yamato terminou aquele treinamento com ele. O que ele estava fazendo apenas para levar o Rasengan à sua forma completa. Recostando-se, Sasuke olhou para o céu. Naruto realmente não teve muita coisa acontecendo na Quarta Guerra. Todos estavam tão focados em ter o Jinchuriki que se esqueceram do shinobi que continha a besta. A maior parte de seu treinamento era o Rasengan e o chakra da Kyuubi. Ele próprio não o fez. Tem alguma habilidade que ele realmente poderia usar se você tirasse dele a habilidade de usar ambas. Concedido que ele tinha Senjutsu, mas isso era um problema com quanto tempo ele teve que sentar para reunir o chakra e até mesmo isso o colocou em um limite de tempo. Então, com toda a honestidade, no geral você não era um bom professor, mas quando ensinava, fazia o melhor que podia. Sasuke terminou de olhar para o Jonin que parecia perdido em pensamentos e balançou a cabeça. É por isso que você não foi um bom professor, sabe o que? Você fica tão perdido em seus pensamentos sobre o passado que se esquece do presente e do futuro. Você começa a viver no passado e é isso que te confunde o tempo todo. Desta vez você foi um professor incrível. Especialmente porque nós não lhe deu escolha a não ser tentar. Não pense no passado. Concentre-se no presente. Quanto melhor você tornar o presente, mais agradável será o futuro. Você aprendeu essa lição da maneira mais difícil, não foi? O Dobby literalmente bateu em mim. Repetidamente. Ai. Então, em que você quer se concentrar? Bem, com uma versão muito atenuada do método de treinamento do clone das sombras que o Dobby usa, quero me concentrar em melhorar um pouco mais meu taijutsu e minhas reservas. Usar minhas melhores técnicas exige mais chakra do que tenho no momento e usá-las uma vez normalmente me tira da luta mesmo que eu não pareça. Vou precisar de todos os jutsu que tenho para a invasão e os eventos que acontecerem. Entendo. Vamos também trabalhar na expansão de seu repertório de jutsu. Técnicas de baixo nível podem ser igualmente mortais quando usadas corretamente. Pelo que tenho visto, você e Naruto definitivamente têm pouco em termos de jutsu que não destruam aldeias. Mesmo com o trabalho temos feito sobre isso. Verdadeiro. Começaremos logo pela manhã. Durma um pouco, Sasuke. Hinata, pai, posso ter um momento do seu tempo. Entre Hinata. Entrando na sala silenciosamente, Hinata sentou-se em frente à mesa de seu pai e parou por um momento para controlar sua respiração e formular exatamente o que queria dizer. É possível que o Byakugan não esteja completo. O que você quer dizer? É possível que o Byakugan evolua como o Sharingan. Não acredito. É porque isso nunca aconteceu ou porque os Hyuga se recusaram a ser semelhantes aos Uchiha, então nunca tentaram. Itachi piscou e largou a caneta que estava usando. Olhando para a garota diante dele, ele a estudou atentamente. Desde que o garoto Uzumaki mudou e Hinata começou a treinar com ele, ela se tornou cada vez mais assertiva e ainda mais agressiva em seus treinos. Na verdade, ela estava ganhando todos eles. Algo que deixou o clã em alvoroço, pois eles tinham certeza de que Hanabi seria nomeada a herdeira porque ela era muito mais talentosa no Juken. No entanto, de alguma forma, Hinata não apenas a alcançou, mas passou por ela. Agora ninguém sabia quem seria nomeada a herdeira e os mais velhos pararam de exigir que uma fosse marcada. Ele ficou eternamente grato pela última parte. O que você quer, Hinata? Conhecimento. Quero entrar na parte selada dos arquivos para ver os registros de nossos ancestrais e ver o que eles têm a dizer sobre o Byakugan. No momento, tudo a que temos acesso é censurado pelos mais velhos para evitar qualquer coisa que poderia provar que nosso relacionamento com o Uchiha foi encontrado. Acho que as respostas que procuro estão aí. Mas preciso que você abra a porta. Itachi revisou o pedido em sua mente e contemplou tudo o que sabia sobre o clã e os anciões. O que Hinata disse fazia sentido. Seus ancestrais fizeram tudo ao seu alcance para refutar que os Uchiha e Hyuga eram parentes distantes.
Se o Byakugan fosse capaz de evoluir, isso apenas provaria uma conexão mais próxima. Além disso, refutar a afirmação de que o Byakugan estava completo após a ativação, ao contrário do Sharingan que precisava ser treinado para atingir um estado de maturação completa. Eu permitirei isso, mas apenas por 1 hora. Se você não conseguir encontrar nada, então abandonará essa missão boba. Você parece os mais velhos agora, pai. Hinata respondeu calmamente fazendo Yashi piscar. A busca pelo conhecimento e a capacidade de mudar para se tornarem mais fortes é a forma como os humanos sobreviveram por tanto tempo. O fato do clã estar tentando evitar que isso aconteça apenas aproxima o clã da destruição. Nossos ancestrais mudaram a forma como encaravam a medicina. Yashi se viu concordando com ela e antes que percebesse estava parado na frente da porta. Lembre-se de apenas 1 hora. Assentindo, Hinata disparou antes que ele pudesse piscar assim que o selo foi liberado. Assim que ela saiu da vista de seu pai, Hinata fez vários clones das sombras e os enviou em busca. Ela conhecia a área geral que deveria procurar. O clã era previsível assim. Os registros mais antigos ficariam no fundo, escondidos em um pequeno compartimento destinado a evitar que fossem vistos. O único desafio era encontrar o compartimento na hora que lhe foi dada. 40 minutos depois, Hinata estava ficando cada vez mais frustrada. Ela sabia que Naruto não teria mentido para ela sobre algo assim. Movendo outra pilha de registros do censo, a carranca desapareceu de seu rosto quando ela avistou uma porta escondida. Abrindo-o, ela desceu mais para dentro da sala e ficou boquiaberta ao ver centenas de pergaminhos alinhados na parede. Todos eles muito velhos e muitos deles não carregavam o brasão Hyuga, mas sim de outro clã. Caminhando até a área com os registros mais antigos, ele puxou o primeiro pergaminho e tentou abri-lo, apenas para encontrar um selo de sangue no caminho. Picando o dedo, ela observou enquanto ele se abria rapidamente. Ajustando o orbe de chakra que ela estava usando para iluminar, seus olhos se arregalaram enquanto ela lia. Cada nova frase faz com que o ato continue. No final do pergaminho, ela sentou no chão e olhou para todos os registros ao seu redor. Só havia uma coisa que passou pela sua cabeça enquanto pensava nas ações que seu clã havia tomado ao longo dos anos e nas consequências que eles se recusavam a ver ou reconhecer. Tolos. Eles são todos tolos. Ela sussurrou olhando de volta para o pergaminho. Hinata, o tempo acabou. Ela ouviu seu pai ligar. Olhando ao redor da sala, ela gemeu e sorriu. Era uma aposta e uma manobra semelhante à de Naruto, mas ela estava disposta a arriscar. Yashi apenas acenou com a cabeça para a saída de Hinata e fechou novamente a sala seguindo atrás dela. Ele não precisava perguntar se ela encontrou alguma coisa, pois a falta de pergaminhos nela parecia autoexplicativa e desapareceu em seu escritório. Nunca notando o pequeno sorriso em seu rosto. Correndo para seu quarto e reunindo seus materiais de treinamento, ela gritou que estava indo treinar e saiu rapidamente do complexo. Correndo de estrada em estrada, ela verificava periodicamente se estava sendo seguida por seu retentor e, quando teve certeza de que não estava, saltou sobre o portão para o campo de treinamento 0. Depois que ela colocou um pouco de distância entre ela e a cerca e soube que não poderia ser vista pelos Byakugans ou por qualquer uma das patrulhas da Anbu, seu sorriso se alargou. Uma nuvem de fumaça depois Hinata acenou com a cabeça para seu clone das sombras antes que o original desaparecesse revelando ser um clone também. Depois de alguns segundos, outra nuvem de fumaça foi vista e quando ela desapareceu ela estava segurando o pergaminho que estava olhando. Sabendo que não houve tempo suficiente para selar os pergaminhos ou procurá-los por aqueles que ela precisava, Hinata enviou um clone para seu pai em seu lugar. Como ele nunca considerou que ela tivesse se clonado, ele não se importou e deixou para lá. Foi uma aposta porque ela não tinha como saber se o quarto estava ou não lacrado de tal forma que ela não pudesse sair dele. Sua aposta funcionou e ela olhou para o objeto na outra mão. Dentro dele estavam todos os pergaminhos que ela havia encontrado na sala escondida. Ela fez um esforço para selar todos eles antes que seu clone se dissipasse, dizendo que eles iriam fazer a substituição.
Sentada contra uma árvore, ela começou a reler o pergaminho e, ao fazê-lo, começou a entender por que eles haviam selado tudo. Eles estavam com raiva e com ciúmes por não terem conseguido acessar o conhecimento que estava contido neles. De acordo com o pergaminho, mais uma carta para ser honesto, todos que tentaram abri-lo foram considerados indignos pelo fundador de seu clã. No entanto, ele a considerou digna e ela se recusou a desperdiçar a oportunidade de mostrar ao clã que eles estavam se destruindo pedaço por pedaço, aderindo à tradição. Naruto-kun, estou um passo mais perto do meu objetivo de unir o clã e me livrar daquele selo amaldiçoado. Em breve poderei unir o clã como deveria ser, uma família. Ainda não sei o que fazer com aqueles que se recusam a ir em silêncio, no entanto, sei que encontrarei uma forma de provar que esta mudança é necessária. Não vou deixar ninguém me impedir, nem mesmo meu avô. Enquanto isso, em outros lugares da vila, os outros novatos também abordavam o treinamento com a mesma determinação. Na casa dos Yamanaka, Ino estava trabalhando silenciosamente em um exercício que Naruto havia sugerido. Ela estava tentando separar seu chakra Yin e Yang para usá-lo separadamente. Ele teorizou que ninguém havia desenvolvido o Mokuton no clã Senju porque não era uma linhagem e sim uma habilidade inata de manipular seu chakra Yang conforme sua vontade. Então, por essa lógica, qualquer pessoa com água, terra e Yang deveria ser capaz de produzir os mesmos resultados. Ela não estava tendo sorte, mas estava determinada a ter sucesso. Nem que fosse para provar que seu pai estava errado. Quando ela contou a ele o que estava tentando, ele tentou dissuadi-la dizendo que não era assim que funcionava e que Naruto não deveria ter enchido sua cabeça com tal conto de fadas. Ela, no entanto, sabia de forma diferente. Ela sabia que provavelmente seria inútil contra Fu se conseguisse, mas iria tentar de qualquer maneira. Além disso, ninguém esperaria isso e seria um bom trunfo para usar. Fu já sabia sobre seus venenos e não era burra o suficiente para usar as técnicas de seu clã contra um Jinchuriki. Além disso, ela e Fu compartilhavam uma afinidade e ela realmente precisava de algo para surpreendê-la. Olhando para o lado, ela sorriu para a caixa ao lado dela. O item dentro era algo que ela queria experimentar e pegou sem que ninguém soubesse. Mesmo que ela não pudesse usar o Mokuton, ela tinha um as. Ela não queria confiar nisso. Não houve tempo suficiente para ficar bom o suficiente para usá-lo perfeitamente. Mas foi um começo. Shikamaru também estava tentando algo novo. Ele sabia que os jutsu do clã eram facilmente dissipados com luz suficiente, então ele estava tentando encontrar uma maneira de torná-los sólidos. Quase como manifestá-los de uma forma tangível. Que ele pudesse usar com ou sem luz. Além disso, ele estava tentando encontrar uma maneira de combinar suas liberações de fogo e terra com o jutsu de sombra de seu clã. Ele sabia que sua mãe estava preocupada com a nova atitude em relação aos treinos e seu comportamento, mas não tinha tempo para se preocupar com isso. Ele tinha uma invasão para impedir e um mundo para salvar. Ele poderia observar as nuvens em outro momento. Shino estava tendo mais dificuldades com seu treinamento. Ele decidiu pegar uma das fraquezas do clã e transformá-la em sua força. No momento ele estava trabalhando lado a lado com seu clã para criar um Kikaishu resistente ao fogo. A partir daí, ele queria tentar combiná-los com a liberação de fogo, terra e Yang para realmente assumir o comando de uma batalha e pegar os inimigos desprevenidos. Ele acreditava que se tivesse conseguido fazer isso contra Yari, teria ajudado mais Hinata. Olhando para o lado, ele também se lembrou de que precisava assinar o contrato do Mantis e passar no teste. Ele queria pelo menos perguntar aos convocados se eles considerariam se tornar os convocados do clã, em vez de apenas uma convocação individual passando de portador para portador, que pode ou não traí-los. Ele sentiu que os louva-a-Deus se encaixavam na especialidade do clã e sentiu que não havia mal nenhum em tentar. Lee estava trabalhando duro para aumentar suas habilidades limitadas para o próximo nível. Ao contrário dos outros genin, ele não conseguiu trabalhar nos elementos que eles testaram para fazer um novo triunfo por causa de sua incapacidade de usar jutsu.
Ele poderia, no entanto, aprender novos estilos e armas de taijutsu para pegá-los de surpresa. Ele se recusou a conter a equipe por causa de sua incapacidade de usar o chakra como eles podiam. Com toda a honestidade, ele precisava de algo que lhe permitisse enfrentar especialistas em ninjutsu e também em genjutsu. Olhando para o objeto em sua mão, ele cerrou os dentes e canalizou o pouco de chakra que pôde e prendeu a respiração. Um sorriso lentamente surgiu em seu rosto e ele olhou para Gai, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava um passo mais perto de seu objetivo. Fu também estava trabalhando em seu jutsu principalmente porque ela nunca percebeu quanto confiava em Shomei até ser forçada a usar sua própria habilidade. Ela nunca quis voltar a usar o poder de Shomei para travar batalhas por ela. Além disso, ela pretendia orgulhar sua herança Uzumaki enquanto se concentrava nos traços que estava fazendo no papel à sua frente. Fuinjutsu não foi tão fácil para ela quanto para Naruto, mas ela se recusou a desistir. Colocando o pincel no chão, ela olhou pela janela onde seus clones estavam treinando com Ako Ozabusa. Ako queria ficar fisicamente mais forte e Fu prometeu ajudar o melhor que pudesse. No final do mês ela estaria muito mais perto de ser parceira de Shomei e não apenas seu navio. Neji estava ofegante e olhando para o lago à sua frente. Ele sabia que Hinata não se restringiria a uma batalha Juken e tinha que respeitar isso. Ela estava trabalhando duro para tentar libertá-lo de sua jaula, ele podia ver isso agora. Então ele estava fazendo a única coisa que podia. Treinando para dar a ela a melhor luta que pudesse. No entanto, apesar de ter trabalhado no ninjutsu quando treinava com Kakashi, ele achava o ninjutsu muito mais difícil do que o taijutsu. Para Hinata ele acreditava que era o contrário. Mesmo assim ele se recusou a desistir. Levantando-se mais uma vez, ele começou a tecer os selos do jutsu que praticava com vigor renovado. Ele se recusou a desistir antes de conseguir evitar que o túmulo de seu pai fosse profanado. Tenten estava tendo um colapso. Ela não tinha ideia de como deveria derrotar um Jinchuriki. Só de assistir Naruto e Fu treinarem, ela sabia que estava superada em capacidade de chakra, resistência e não conseguia curar a metade da velocidade deles. Enquanto ela continuava em pânico, ela se pegou pensando nas muitas discussões que teve com Naruto sobre as habilidades de seu futuro eu. Assim como as brigas que teve quando criança. Quando clicou. Ela pode não vencer, mas seria capaz de causar alguns danos. Especialmente se ele dependesse tanto de uma coisa ou de seu biju como era quando eles começaram a treinar juntos. Pegando seu equipamento, ela gritou para avisar seu pai que estava indo embora e correu